Então vamos lá, a pergunta dele. Ultimamente estou ouvindo antes de dormir músicas xamânicas. Ouvir essas músicas podem ajudar no desdobramento? Depende, porque algumas músicas xamânicas, se forem mais vigorosas, estimulam o metabolismo. Tem que ser música xamânica com flauta, né, Samuel? Com pouca percussão, para ajudar. Música, em geral, pode ajudar desde que ela seja tranquila, uma coisa mais viajante. Você vai dançar, você vai escutar uma coisa a mais, agora você vai relaxar, precisa escutar algo compatível. Hoje na internet, tem no YouTube, você clica lá, música xamânica para relaxamento. Vai abrir um monte, fica 3 horas tocando flauta xamânica, isso pode ajudar. Uhum. Inclusive, a gente falou do Áureo, na última vez que ele esteve aqui no programa falando disso, ele falou que fez algumas músicas xamânicas meditativas que estão lá disponíveis no canal dele. Inclusive, é só o pessoal entrar, Áureo Corrá, no YouTube, tem um canal, tem também no Instagram, mas ele está botando muita coisa lá no YouTube gratuita para o pessoal baixar. Que legal. Pergunta agora da Maria de Fátima Wolfinho. Eu ia fazer essa pergunta agora, Maria, ainda bem que o Diego selecionou, porque eu sei que muita gente tem dúvida. As larvas astrais são formas de pensamento? Não, as larvas astrais, outra coisa, é difícil explicar isso. As larvas astrais são o rebotalho de um pensamento não formatado, inconsciente. Só que existem vários níveis de larvas astrais. Tem aquelas produzidas por magia e inoculada na aura de alguém. Tem as larvas astrais criadas pelo inconsciente negativo da pessoa. São formas de pensamento que nem chegaram a surgir. E as larvas astrais criadas em torno de ambientes pesados, hospital, delegacia, coisa mais pesada. E aquelas produzidas no umbral, no astral inferior, que é um tema muito complexo. O primeiro livro de larvas astral foi de um ocultista francês no século XIX chamado Ernest Bosque, que era marido da Madame Ernest Bosque, que lançou um livro de projeção astral, que a editora Pensamento tem, que é o livro Viagem Astral. Hoje ele está pela editora do Conhecimento, se eu não me engano, reeditado. E de lá para cá, poucos autores na área ocultista falavam disso num segredo enorme. Franz Bardon, hermetista clássico, falou um pouco nisso, ligado mais à parte da sexualidade humana, né? O Franz Bardon, austríaco, ocultista, um arraso, década de 50. Alguns livros do Robson Pinheiro, se eu não me engano, um ou outro, fala, e algumas obras do Ramatiz, um pouquinho no Rubens Saraceni, mas não tem um material específico para ser livro de larvas astrais, não tem. E eu, então, uma certa época, quis fazer um livro desse, pelo que eu estava vendo também, como sensitivo, mas achei que seria um livro que não seria bem compreendido num público aberto. Então, eu deixei ele só para os cursos. Um material inteiro que está no meu curso de bioenergia na segunda etapa, só sobre larvas astrais, onde com imagens eu mostro. E tem um cara que também falou um pouquinho, o Showa Koksui, na Cura Prânica, chegou a botar alguns desenhos de larvas astrais em alguns livros dele. Olha aí, Showa Koksui. Vamos trazer aqui mais uma pergunta, essa do Renato Pereira. Se eu fizer uma projeção astral, eu posso visitar o já falecido ex-baterista Neil Peart do Rush numa colônia espiritual canadense para assistir um solo de bateria? Como dele? É que é o nome dele? O nome dele é Renato Pereira. Renato, eu tenho todos do Rush, eu também adoro. Igualzinho a você, o Rush era mais pesado nos primeiros discos, até chegar, tinha um outro baterista, até chegar o Neil Peart, que além de exímio baterista, era um ótimo escritor de temas de ficção. Em 1976, eles lançaram o 2112, um descasso. Um ano depois, o Farewell to the King, também tem uma suíte chamada Xanadu. 1979, eles lançaram o Hemispheres, maravilhoso também. 1980, eles lançaram um disco, acho que é o Permanent Waves, mas a grande guinada do Rush foi em 1981 com o disco Moving Pictures, que tinha Tom Sawyer, que aqui no Brasil virou a trilha sonora de abertura da série do MacGyver, que era deles também. Então o Rush eu tenho tudo, e o Neil Peart deve estar tocando lá com os devas da música do lado de lá. Wagner, sobre as formas de pensamentos, como fica a do médio ostensivo quando ele não canaliza ou trabalha as suas energias? Olha, é difícil, porque teria que olhar a pessoa, né? Ele está situando duas coisas. Quando não trabalha, a energia está toda acumulada, e quando ele está exteriorizando a energia, tudo flui melhor. Então, um médium acumulado, porque antes de ser médium, é pessoa, e pessoa tem pensamento. Então, formas mentais igual a de todo mundo estão na aura do médium. Só que ele tem um agravante, a energia dele travada mantém isso tudo num círculo fechado, e ele não consegue se livrar e se sente uma pressão. E aí vem um problema. Vem uma entidade obsessora de fora e usa as formas mentais contra ele. O melhor lance para um médium é estar funcionando, trabalhando.
Quando eu digo funcionando, seja em grupo, seja em casa, mas trabalhe. Muito bom. Mais uma que pergunta, essa do Pedro Nunes. Por sua indicação, comecei a leitura do livro El Médico del Alma de Irã. O Irã é o pseudônimo do Marcel Louis Forran, que era um ocultista francês que em 1926 lançou o livro O Médico da Alma, que nunca saiu em português, ele só tem em espanhol aqui da editora Kia, da Argentina, El Médico del Alma, e na década de 1950 ele saiu nos Estados Unidos e trocaram o título do livro para Practical Astral Projection, mas o livro original é O Médico da Alma, que é um livraço. Olha aí. Essa era a pergunta dele, né? Qual é a contribuição que ele deu? Então, acho que eu já respondi, né? Respondeu, Esse livro é o seguinte, na primeira metade do século XX, 3 autores se destacaram naquela época, que foram considerados como triunvirato de projetores. Quem são? Sylvan Joseph Moldon, autor do livro Projeção do Corpo Astral com Hilliard Carrington, em 1929. Em 1936 ele lançou The Case of Astral Projection. Em 1951 Os Fenômenos da Projeção Astral. Só saiu um aqui no Brasil. 1926 o Irã, o Médico da Alma. E havia na década de 1920 um teosofista que tinha muitas saídas do corpo e correlacionava elas com a glândula pineal, que já era falado naquela época. O pessoal da internet pensa que isso é coisa de hoje. E então ele tinha saídas do corpo com concentração na pineal e chakra coronário. E aí ele publicava em revistas da Sociedade Teosófica alguns dos relatos. Quando foi em 1938, ele juntou os relatos, compilou e lançou o livro na Inglaterra, Astral Projection, Projeção Astral. O nome dele era um pseudônimo, Oliver Fox. O nome dele real era Hugh Kellaway. E esses 3 caras, o Oliver Fox, Irã e Sylvan Moldon, considerados 3 grandes autores da primeira metade do século XX, internacionalmente o triunvirato de projetores. Se eu pegasse da década de 50 para frente, até 2000, certamente você pegaria Robert Alan Monroe, 1971, Journey Out of the Body, o Viagem Fora do Corpo, Valdo Vieira, Projeções da Consciência e Projeciologia, e mais um ou outro ali como também um triunvirato da segunda metade. Agora vamos ver o triunvirato de 2000 a 2050, né? Tomara que apareça mais gente aí com esse calibre desses autores bons, com mais obras boas de saídas do corpo. Muito bem. Agora a pergunta do Fábio, selecionada aqui pelo Diego. Wagner, acabei de ler o Kybalion, excelente leitura. Isso aí é um arraso. Gostaria de acessar livros que pudessem complementar esse livro. Você poderia me indicar livros que seguissem essa mesma linha? O Kybalion é um clássico que saiu no finalzinho do século XIX, quase na virada para o século XX, e aqui é a editora Pensamento. Antes, Círculo Esotérico da Comando do Pensamento, depois a editora Pensamento, quando eles se separaram. E o autor estava lá, 3 iniciados, porque está baseado nos 3 pontas do triângulo, os ensinamentos do Hermes Trismegista, a Tábua de Esmeralda, e ali era uma síntese dos conceitos herméticos, os 7 princípios herméticos. Na verdade, é um autor só chamado William Walker Atkinson, que era um americano, que era muito profícuo, escrevia pra caramba, e era um gênio, ele tinha expansão da consciência. Então ele pegou todos os valores herméticos e compilou e botou 3 iniciados, mas era um autor só, né? E é um livraço. Eu aconselharia para ele ler Os Iniciados, do Eduardo Chiré, que seria uma obra legal para ele complementar. E O Egito Secreto, do Paul Brunto. Agora, talvez o livro que mais acrescentasse para ele seja A Ciência Secreta, do Henri d'Urville, que era um autor francês. Editora Pensamento lançou, primeiro aqui como 2 volumes grandes e depois como 4 volumes. O primeiro e segundo desses volumes, dos 4, é que tratam do tema igual ao Antigo Egito, o hermetismo grego. A ciência secreta para ele seria espetacular. Henri d'Urville. Muito bom. Outra coisa, só para acrescentar. O cara que fez o Kybalion, né, William Walker Atkinson, ele tinha outro pseudônimo, cara. Yogi Ramacharaka. Nos primeiros 15 anos do século XX, começou a sair nos Estados Unidos e Inglaterra uma série de livros, supostamente tinha um yogi, e o principal dele se chamava 14 lições de filosofia Yogi Ramacharaka. Todo mundo pensava que era um yogi, era o mesmo William Walker Atkinson que escrevia como pseudônimo, como se fosse um yogi, e com conhecimento pertinente, né? Esse cara era um gênio. Muito bom. A gente teve aqui no programa uma entrevista com Adilson Ramachandra, da editor Pensamento. Ele é o editor da editora Pensamento e contou várias histórias de como surgiu o Círculo do Comando do Pensamento, também o seu fundador, e esses livros. E ele recomendou também um livro que lançou recentemente, há 1 ano e meio atrás,
da Helena, Helena que fez um comentário do Caibalion. Não, é a Lucelena Galvão. Ela fez comentários ao Caibalion. A Lucelena Galvão é da TOT, né? É uma mulher fantástica. Muita gente é fã dela, eu também sou admirador dela, como palestrante, expositora, uma pessoa íntegra, uma ótima professora, Lucelena Galvão. E ela fez também do Luz no Caminho, se eu não me engano, a introdução. Esse eu não ouvi. Legal, eu gosto muito do Luz do Caminho. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.